Olá! Nos últimos programas nós dedicamos à criança, à infância, à primeira fase de vida do ser humano. Foi uma forma de homenagearmos essa etapa tão importante, fundamental para o desenvolvimento de um ser humano saudável, feliz, em harmonia com a sociedade e com o próprio planeta. Nós aproveitamos a oportunidade e continuamos nessa linha e vamos dedicar esse programa e também o próximo agora para pensarmos, refletirmos a respeito da adolescência, da juventude. Mais uma vez, é a nossa homenagem, nossa gratidão aos jovens que superam essa fase tão difícil para poder representar a vida adulta do nosso planeta, da nossa sociedade. É uma oportunidade também de valorizarmos essa fase da vida, de entendermos um pouquinho mais como ela funciona. É um convite para que a gente olhe para o jovem, olhe para o adolescente, não a partir dos nossos jargões, dos nossos preconceitos, da nossa forma rápida e sempre de muita exigência e cobrança para com os jovens, mas a oportunidade de pensarmos sobre o que não costumamos pensar, de até descobrirmos aquilo que nem imaginávamos ou que havíamos esquecido. Para falar sobre a adolescência, para pensarmos sobre a juventude, eu gostaria de começar esse primeiro módulo, esse primeiro bloco do programa, pensando um pouquinho de forma objetiva. Vamos contextualizar o adolescente, a juventude. Vamos entender um pouco em termos fisiológicos e estruturais ou legais o que seria a adolescência, como é que se descreve esse período da juventude. Vamos encontrar no Estatuto da Criança e do Adolescente, no segundo artigo, a seguinte frase: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, enquanto eu ainda tenho 11 anos e meses, eu sou criança. Para efeito legal, existe uma linha demarcatória muito rígida. A partir do momento em que eu completo 12 anos, nesse dia, eu deixo de ser criança e passo a ser adolescente, ou pré-adolescente para depois adolescente. Para a lei, pré-adolescente e adolescente é a mesma coisa, não tem diferença legal. Então, olha que interessante, a gente exige que uma criança seja criança enquanto ela tiver 11 anos e 11 meses e 29 dias, e a partir do momento em que ela levanta e comemora o seu aniversário de 12 anos, ela passa a ser adolescente. É uma forma organizada de lidarmos com a situação, porque a verdade é que fisiologicamente falando, essas linhas não são tão demarcatórias, pelo contrário, elas são muito subjetivas, muito personalizadas. Tem crianças que antes dos 12 anos já estão em constituição mais para adolescente do que para criança, e tem adolescentes um pouco mais velhos do que 12 anos que ainda se encontram mais próximos, mais vinculados às características da criança, da fase mais próxima da criança, a fase infantil. Então, para efeito legal, com 12 anos nós nos tornamos adolescentes. Em termos fisiológicos, a história não é bem assim. É verdade que quando encontramos um jovem hoje de 14 anos, é adolescente. Ele pode ter 1,80 m de altura, ele pode pesar o equivalente a 2 vezes, às vezes, o nosso tamanho, porque já é grande, porque já é desenvolvido, porque já está bombado. Ele pode saber de coisas que a gente nem cogita. Ele pode dominar a tecnologia de um jeito que deixa a gente boquiaberto. Ele pode saber de tudo. Ele pode nos dar a sensação de que é um homem feito, uma mulher feita, nesse sentido de não tem mais o que fazer. Pronto. Agora é só uma questão de experiência. Vai vivendo, vai adquirindo experiência. Mas não é bem assim a história. Esse pode ser o senso comum. Isso pode ser aquilo que nós imaginamos
quando olhamos para esses jovens tão grandes, tão inteligentes, tão independentes, tão espertos, tão bem formados, mas quando aprofundamos o olhar para a parte que mais interessa do nosso corpo, no sentido de organização, que é o cérebro, uma vez que é o cérebro que comanda nossa vida, porque é dele que partem nossas decisões, nossas posições, nossas escolhas, a forma como nós vivemos, tudo isso é elaborado a partir do cérebro, pelo cérebro, através do cérebro. Então, olhando um pouquinho na parte cerebral, porque é verdade, eu olho para o corpo dele, ele já provavelmente tem a estatura que ele vai ter, talvez ganhe 1, 2 centímetros, ele já vai ter a força que ele vai ter, os órgãos já estão formados. A única coisa que ainda não terminou e que está longe de alcançar a sua maturidade é o cérebro. Então, quando nós pensamos num adolescente, nós vamos encontrar algumas questões. Primeiro, temos no cérebro uma glândula, a amígdala, que é o ponto principal, né, o sistema límbico. A amígdala do cérebro é o ponto principal onde se processam as emoções. Então, nós vivenciamos as emoções, elas surgem na nossa vida e elas são decodificadas, elas ganham vida no nosso sistema límbico. E esse sistema límbico, essa amígdala, desde quando no comecinho da nossa vida, a gente já tem, o bebê já sente, né? O bebê que está na barriga, no ventre da mãe, ele já tem reações emocionais. Então, as emoções, elas já estão presentes com a gente desde antes da gente lembrar quem a gente era, quando a gente ainda nem tem consciência de quem a gente é nos primeiros momentos da nossa vida física. E é ali que as emoções surgem. Então é óbvio que os jovens têm esse sistema em pleno funcionamento, emoções correm à solta. Mas, quando nós temos uma emoção, por exemplo, estou com muita raiva e essa raiva está me dando vontade de quebrar o meu quarto inteiro. Estou com vontade de arremessar os objetos, estou com vontade de fazer uma quebradeira aqui. É a emoção me conduzindo à ação. Nós já conseguimos fazer algumas ponderações, que é algo do tipo, não, porque depois você vai ter que comprar tudo de novo, porque você pode se machucar, porque não é assim que você resolve as coisas, porque você precisa aprender a se controlar, porque essa não é a melhor solução, você pensa que você vai solucionar, mas você vai arranjar outro problema. Quem em nós é capaz de fazer essas ponderações? Um outro lugar do cérebro que se chama neocórtex. E o neocórtex, ele é capaz de nos ajudar, ele é a área responsável pelo pensamento crítico, tomada de decisão, autocontrole, planejamento, atenção, organização, controle de emoção, de riscos e impulsos, automotorização, empatia e resolução de problemas. O neocórtex é a última camada do cérebro a amadurecer e a ciência tem prolongado. Acreditava-se antes que aos 18 anos a gente estaria formado e completo. Então, aos 18 anos, o jovem já seria esse adulto que a lei prevê que ele seja. Mas hoje, a fisiologia do cérebro, os estudiosos têm percebido que esse neocórtex, o córtex pré-frontal, principalmente essa área pré-frontal, onde esses pensamentos, tomadas de decisões acontecem, autocontrole, planejamento de risco, isso tem se percebido que isso vai até os seus 25 anos de idade e se cogita até um pouco mais, porque cada um amadurece um pouco diferente um do outro. Então, apesar da gente olhar para aquele jovem alto, forte, mais forte que a gente, inteligente, que sabe tudo, que se vira, que é super independente, que tem 18 anos de idade, que tem 17 anos de idade, a gente precisa lembrar que ele está com as emoções eclodindo e ele não tem um instrumento pré-frontal amadurecido para poder ajudá-lo a lidar com as emoções. Por isso que na adolescência é muito comum
nós virmos essa amígdala associada às emoções, às impulsividade, agressividade e comportamento instintivo. No cérebro do adolescente também nós temos um menor nível de serotonina e dopamina, que são os neurotransmissores que nos dão a sensação de prazer, de bem-estar. Então, se eles não têm essa saciedade, esse prazer, eles têm o oposto, que é aumento de agressividade. Eles estão também com um pico de testosterona, contribuindo para explosões de raiva e comportamento impulsivo. Então, vamos fechar esse primeiro bloco com essa sopa. Vamos imaginar, temos uma impressão de um jovem feito, de um adolescente de 14, 15 anos que sabe tudo, que está pronto, e a hora que olhamos para esse cérebro, ele está em desequilíbrio ainda, ele não está calmo, amadurecido. Ele tem baixo nível de dopamina e serotonina, então ele não está calminho. Ele tem pico de testosterona, então ele está impulsivo, agitado, agressivo. Ele tem emoções à flor da pele e ele não tem um neocórtex pronto para ajudá-lo a ponderar, a avaliar risco, a tomar consciência, a esperar um pouco para fazer, a não sair fazendo tudo que nem doido. Ele não tem isso. Então, como que esperamos que um jovem, que um adolescente não seja impulsivo, agressivo, de vez em quando está bem, de vez em quando está horrível e tem picos de altos e baixos e a gente julga como se fosse defeito? Não é, ele só é um adolescente. O ignorante na história sou eu, que não tenho consciência, informação e conhecimento do que é ser um adolescente e cobro dele o que ele fisiologicamente não tem para dar. Então nós estamos sendo até tirânicos da vida deles quando não aceitamos que eles ainda precisam amadurecer esses controles, autocontroles, ponderações, consciência de não sair fazendo as coisas. Você tinha consciência disso? Quando você olha para um jovem, você se lembra de que aquele cérebro ainda não está acalmado, acomodado, ele ainda está se encontrando em termos de funcionamento? Pensa um pouquinho, mas a gente já retoma daqui a pouco a nossa conversa. A Editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Continuando então a nossa conversa a respeito da adolescência e da juventude, na primeira parte nós conversamos a respeito das informações objetivas, fisiológicas, legais, do que é ser adolescente perante a lei e de como a ciência explica essa adolescência, esse cérebro do adolescente, que ainda não está maduro, então não pode ser cobrado por coisas que não é capaz ainda de fazer, porque ainda não tem instrumento cerebral para isso. Por exemplo, o jovem é muito impulsivo, é muito agressivo, é muito altos e baixos, é muito explosivo. O jovem nunca está feliz, ele fala, ele deixa a emoção à flor da pele, ele não se controla. Pois é, tudo isso é esperado. Faz parte, o cérebro ainda não está pronto, porque o neocórtex ainda não terminou, não amadureceu, para ajudá-lo a fazer esse diálogo interno e acalmar as suas impulsividades. Agora vamos para uma questão um pouco mais subjetiva. Vamos pensar a respeito da nossa participação na vida deles. Agora que temos um pouco de consciência que não dá para cobrar do jovem o que ele ainda não é capaz de oferecer,
E agora que nós temos consciência de que nós também muitas vezes somos ignorantes e olhamos para a juventude com um olhar de ignorante, de preconceituoso, exigindo aquilo que nós não sabemos que não é momento de exigir, que tal se a gente se preparasse para ser figuras significativas na vida dos jovens como eles precisam, oferecendo as necessidades deles, suprindo as necessidades dele, e não exigindo e cobrando o que nós achamos que eles já deveriam fazer. Então essa é a proposta, que a gente pense um pouquinho o que nos cabe. Uma primeira coisa que nos cabe é continuar acompanhando, orientando os jovens, mesmo eles já estando às vezes maiores do que nós, sabendo mais do que a gente, tendo experiências que a gente às vezes nunca teve. Não importa. As escolhas que são frutos das ponderações, que são frutos do bom senso, isso eles ainda não têm, precisam da nossa participação. Então a gente precisa continuar orientando os jovens, acompanhando, eles não são capazes ainda de se conduzir sozinhos pela vida, ainda que já tenham mais de 18 anos. Se pudermos acompanhar, que não significa comandar, ordenar. Nesse momento significa estar por perto, observar, oferecer, chamar atenção, apontar alguma questão. A gente vai oferecendo liberdade, porque eles têm que ter essa liberdade, a vida já é deles. Mas a gente não precisa partir e esquecer que eles existem e deixá-los por conta própria. Vamos sempre lembrar, o cérebro ainda precisa da minha ajuda. Então vou chamar atenção para isso, como se eu fosse o grilo falante do Pinóquio. Como se eu fosse para ele o anjinho da guarda que mostra o que ele ainda não enxerga. Então ainda que nosso filho já seja moço, já seja jovem, isso não nos isenta da responsabilidade moral, porque sabemos que aquele cérebro ainda precisa de um apoio. Não estou comandando a vida nem dando ordens, mas estou chamando atenção para coisas que talvez ele ainda não consiga, porque o cérebro ainda não está pronto para fazer essas avaliações. Então, o primeiro ponto é esse, de estarmos perto, de ouvirmos, de observarmos, de acompanharmos, de conversarmos muito a respeito, em diálogos em que a gente faz perguntas e não manda fazer ou dá ordem. Mas eu trouxe para essa parte do programa um convidado. Eu pedi para Aristóteles, o filósofo discípulo de Platão, nos trazer algumas palavras. Tem um livro muito interessante para quem se interessar dele, que se chama Ética a Nicômaco. Ele escreve como se fosse uma carta, um tratado para o jovem, para um jovem. E ele vai orientar, como eu disse, que a gente precisa fazer com os nossos filhos. A gente não vai dar ordem, mas a gente vai dar ideias, a gente vai chamar atenção, a gente vai fazer provocações. E ele escreve uma carta que se torna um livro, Ética a Nicômaco, como se ele estivesse entregando um tratado do que ele sugere para esse jovem. E eu pensei poucas coisas desse livro, fica o convite para quem quiser, vale muito a pena ler, um livro fino e é simples para se ler, Ética a Nicômaco de Aristóteles. Ele fala um pouquinho a respeito da ética e da moral, então só para a gente lembrar que ética nós entendemos, existe um grande debate, algumas pessoas explicam de um jeito ou de outro, mas um senso mais comum é ética é o conjunto daqueles valores que nos norteiam, que são importantes, que são fundamentos na nossa vida. São os nossos princípios, aquilo que dá sentido, aquilo que para mim é o mais importante. Então eu posso dizer assim para mim, nossa, olha, família para mim é um princípio que eu não abro mão. Então, para mim, ética é viver em família, me posicionar em família. Outra pessoa pode dizer para mim, olha, honestidade é algo que eu não abro mão. Então, a ética dessa pessoa contém um conjunto de valores e dentre eles está a honestidade, está a dignidade, está às vezes a fraternidade, enfim, tudo aquilo que para mim é muito importante, que eu faço questão de ensinar aos meus filhos. E a moral seria a aplicação. A moral seria a aplicação da ética. Então, a moral se para mim honestidade é ética, é fundamento, é um princípio da ética,
Então a minha conduta é, quando eu vou ao supermercado e o caixa se atrapalha, me devolve um dinheiro a mais, eu, como tenho um princípio ético, honestidade, aplico a moralidade. Então moralmente eu ajo, porque a moralidade é a vivência, é como eu me comporto pelos meus princípios éticos. A ética é a ideia, a moral é a ação. Então eu digo para ela, olha, faz parte dos meus princípios éticos a honestidade, por isso eu te devolvo esse dinheiro. Eu estou alinhada, a minha moralidade, a forma como eu me comporto, como a minha conduta acontece, está alinhada com um princípio que eu acredito, que eu carrego. Então, Aristóteles, para os jovens fazer escolhas, ele oferece a seguinte sugestão. Ele diz assim, quando você for fazer escolhas, jovem, passe sempre por alguns filtros a sua escolha. Ele diz que tem filtros que são positivos. Esses filtros positivos, ele fala, pergunte se aquilo que você vai escolher, se é nobre, vantajoso ou agradável. Então eu vou tomar uma decisão. Pergunte, isso é nobre? O que quer dizer? Nobre vem de grandeza da alma, de altruísmo, de uma pessoa que pensa fora de si mesma, que pensa coletivamente. Isso é uma pessoa nobre. Ela não é egoísta, ela não é focada só no próprio umbigo, ela se preocupa com o que é certo, com o bem comum. Então a primeira sugestão de Aristóteles, o que você vai decidir fazer é algo nobre? Existe de você uma grandeza de espírito? Você está pensando no bem coletivo? Segundo, o que você vai fazer é vantajoso? Então tem vantagens? Gera benefício? Você vai tirar algum proveito do que você vai fazer? Existe utilidade na escolha que você está prestes a fazer? Serve para alguma coisa? E a terceira pergunta para saber, né, se passa por esse terceiro filtro positivo é: isso que você vai fazer é agradável? Agradável no sentido de moderado, de bom senso, de temperado, de suave. Então eu vou tomar uma decisão, eu como jovem, que não tenho ainda o meu neocórtex, o pré-frontal pronto. Para me ajudar a fazer boas análises e boas escolhas, eu posso lembrar de Sócrates e perguntar para mim, isso que eu quero fazer é nobre? É altruísta, vai gerar benefício, vai gerar proveito, isso é suave, é temperado, e aí eu vou ser capaz de tomar a minha decisão. Né? Vamos pegar o exemplo máximo, né, que mais nos preocupa. O jovem pensa, vou experimentar a droga, porque todo mundo fala que é o maior barato, é bem legal. Tá. Eu não tenho ainda um pré-frontal pronto para analisar risco, o que isso pode me acontecer, se depois eu vou conseguir parar. Não, para mim, tudo eu acho que eu resolvo, é tudo fácil, porque eu não sou capaz de avaliar risco. Então lembra dos filtros. Isso que eu vou fazer é algo altruísta, vai pensar no coletivo, vai gerar bem para as pessoas, eu vou tirar proveito disso, é algo suave, e isso pode me ajudar a perceber que talvez não seja uma grande coisa. E Aristóteles nos oferece 3 filtros para avaliar os riscos, aquilo que é ruim, que nos faz mal. 3 filtros negativos. Isso que eu vou fazer é vil, ou seja, é desprezível, é indigno. Isso que eu vou fazer é prejudicial, ou seja, gera malefícios, faz mal para alguém, atrapalha. Isso que eu vou fazer é doloroso, vai produzir dor, sofrimento, tristeza, amargura em mim, nos outros. Então, quando eu paro para pensar a respeito dos filtros, eu posso imaginar se a escolha que eu vou fazer, ela vale a pena ou os riscos que ela vai trazer são muito sérios, a ponto de eu chegar à conclusão e me fazer entender que não é por aí o caminho. Então, termino essa segunda parte com essas escolhas positivas. O que eu faço é nobre? É vantajoso? É agradável? Ou pode ser vil, pode ser prejudicial e pode ser doloroso. Isso é uma forma de me nortear para fazer as minhas escolhas. Daqui a pouco a gente volta. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria,
saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Retornamos então nossa conversa a respeito da adolescência, da juventude, e eu estou falando a respeito do livro Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Aristóteles oferece essa carta como se fosse a juventude, e é uma carta que pede para que a juventude pondere a respeito de valores morais, de ética, de comportamento e de conduta. Aristóteles naquela época não sabia o que sabemos hoje, que é o fato de o cérebro do adolescente, e muitas vezes esse cérebro vai levar até os seus, não só até os seus 18, mas até os seus 25 ou até mais anos de idade, para se finalizar, para realmente falar, pronto, ele amadureceu. Aristóteles não sabia disso. Mas ele percebia que na juventude, às vezes a gente é impulsivo, às vezes a gente se mete em enrascada, se arrisca, não consegue ponderar, falta para a gente bom senso. Então, por que Aristóteles olhava para a juventude desse jeito? Ele resolveu escrever essa carta como se fosse um roteiro de orientação. Presta atenção nisso, jovem, vê se isso te ajuda, porque eu vejo que você às vezes agoniza entre esses altos e baixos, essas explosões de emoção. E a gente imagina que é porque o jovem tem má vontade, é preguiçoso, é indisciplinado, gosta de farra. E hoje, há poucos anos, é que nós temos percebido, porque a ciência nos mostra que, na verdade, falta ainda uma última parte do cérebro que nos ajuda a fazer ponderação, avaliação, análise de risco, planejamento de futuro. Então, não dá para exigir do jovem isso. Então, Aristóteles, sem saber disso, ele oferece a sua contribuição. Jovem, veja se te ajuda. E escreve uma carta que ele intitula Ética a Nicômaco, que se transforma nesse pequeno livro. E ele vai analisar com o jovem justamente os comportamentos, a forma de se fazer escolhas a partir da ética, a partir da moral. Ele analisa também, na parte anterior do programa, nós conversamos a respeito de escolhas. Como que eu posso filtrar as minhas escolhas? Analisando aspectos positivos que podem ser gerados a partir da minha escolha e analisando aspectos negativos, ou seja, prejuízos que podem acontecer a partir da minha escolha. Isso é um jeito exterior de ajudar o jovem a poder ponderar se ele deve fazer ou não, uma vez que internamente talvez ele ainda não consiga fazer. Aristóteles traz também um convite para que os jovens pensem a respeito das virtudes e dos vícios, que é mais ou menos isso. Boas escolhas, escolhas positivas, com filtros positivos, nos levam a desenvolver virtudes. Escolhas negativas que geram prejuízos e eu posso acabar me acostumando e desenvolver comportamentos relacionados a isso, acabam tornando a minha vida com esses elementos se transforma em vícios, ou seja, eu desenvolvo vícios pela prática frequente de más escolhas, de escolhas que geram prejuízo. Eu me adapto a elas, eu me acostumo com elas e chego no momento que eu já nem consigo não praticá-las. Então eu posso, no início da minha vida na adolescência, quando eu começo a fazer escolhas por mim mesmo, porque antes quem escolhia para mim normalmente eram os pais ou as figuras de referência da educação das crianças, agora eu ensaio para fazer as minhas próprias escolhas. Eu começo a aceitar uma dose de liberdade e, por consequência, eu vou pagar o preço da responsabilidade por aquilo que eu vier a escolher. Então ele se preocupa muito com a forma como o jovem faz escolhas, porque provavelmente vai ser uma repetição de escolhas
E essas repetições e escolhas vão conduzir os jovens a caminhos muitas vezes paradoxais. Começam com pequenas escolhas. Eu escolho estudar para a prova quando meu amigo falou que vai colar. Eu escolho cuidar da minha saúde e respeitar o que o Ministério da Saúde, aliás, o que a Organização Mundial da Saúde fala a respeito de bebida, que é, antes dos 18 anos, o cérebro não deve ser exposto ao álcool. Então eu resolvo aceitar isso e me contenho, não vou entrar pelo caminho das bebidas alcoólicas. Eu dou mais um passinho e escolho não fazer bullying, pelo contrário, participar da pluralidade dos amigos, e eu vou tomando essas pequenas escolhas. E lá na frente, ao longo de 5, 10, 15, 20 anos, eu me encontro num lugar totalmente oposto àquele jovem que adora se arriscar. E se arrisca um pouquinho aqui, um cigarrinho aqui, uma maconhinha ali, um deboche ali, um bullying lá, esqueci do colégio, não passei no vestibular e daqui a pouco eu estou num lugar totalmente diferente. Então Aristóteles se preocupa com isso e oferece então para o jovem um acorde, um alerta, como se fosse um sinal. Presta atenção, porque as virtudes e os vícios se instalam com pequenas escolhas e elas vão se tornar hábitos. Vai chegar um momento que eu faço sem saber que eu estou fazendo, porque eu já me habituei a fazer. E cada vez eu vou fazendo mais, cada vez eu vou me distanciando mais daquele norte que deveria ser o bom senso. Eu não estou dizendo seja perfeito e anjo, porque a gente é ser humano e de vez em quando a gente vai dar umas caídas. Mas eu estou dizendo, fica atento para não só cair. Do mesmo jeito que a gente não conseguiria só tomar boas decisões, porque o ser humano ainda tem ignorância, não sabe, muitas vezes tomba, a gente também não deve só tomar más escolhas. Então, Aristóteles propõe, mantenha a mente vigilante, fique consciente. Você já se perguntou, já que eu toquei no assunto, do porquê que a idade correta, a idade permitida para o consumo de bebida alcoólica é 18 anos? É porque quando essa lei foi feita, a ciência acreditava que aos 18 anos o cérebro tinha terminado de se formar. Então, ele era considerado adulto e respondia por si só. Se essa lei tivesse sido feita hoje, a ciência diria, o cérebro só termina perto dos 25 anos de idade. Então essa deve ser a idade em que você pode liberar o jovem para falar, pronto, agora ele está com a caixa completa, com todas as ferramentas dentro. Agora é por conta dele, ele faz o que ele quiser. Imagina isso. E a ciência mostra que o cérebro, antes dele terminar de amadurecer, antes dele se completar, se é que um dia ele se completa, porque ele também é vivo e se transforma e tem a plasticidade, mas nesse grande ponto que é o desenvolvimento do 0 aos 25, pronto, enquanto está nessa fase, o cérebro é muito suscetível a qualquer tipo de provocação, a qualquer tipo de estímulo. Ele está muito mais aberto para assimilar, ele tem muito mais neurotransmissores para gostar do que ele recebe, do que ele vai ter depois, aos 25, 30, 40 anos. Então, a estatística mostra, as pesquisas científicas mostram, que se eu consumo álcool pela primeira vez mais velho, a chance de eu me tornar alcoólatra é quase mínima. A chance de eu me tornar alcoólatra tendo começado a ingerir bebida alcoólica antes dessa fase é altíssima, porque o cérebro ele está pronto para receber qualquer estímulo. Por isso que a gente deveria tomar cuidado com o que a gente oferece para os jovens. Olha quanta responsabilidade de quem educa e de quem é responsável pela juventude. Então ele diz, a virtude, Aristóteles diz, a virtude é um meio termo entre dois vícios. Olha que bonito isso. Um vício se dá por excesso, outro vício se dá pela sua falta, pela sua ausência. Então, jovem, presta atenção, não precisa ser santo não, mas também não precisa cair toda vez e rolar na lama. Que tal se a gente for pelo meio termo, o caminho do equilíbrio, o caminho do meio? Então ele diz, o caminho do meio é o caminho da ponderação, é o caminho da virtude. Sempre que eu exagero e sempre que me falta, eu caio em algum tipo de vício. E ele dá alguns exemplos. Coragem é virtude,
uma pessoa corajosa, que às vezes expõe a própria vida para salvar alguém, que tem coragem de dizer o que pensa, mesmo que possa sofrer bullying, que tem coragem de fazer o que gosta, ainda que as pessoas não entendam. Coragem. Quando eu exagero na coragem, eu caio na temeridade, que é o quê? Essa coisa da inconsequência, do risco exagerado. Eu me ponho em risco. Isso não é coragem. Isso é falta de inteligência. Então, coragem está no meio. Abusou da coragem já não é coragem. Já se torna um comportamento impulsivo. E quando me falta coragem, eu tenho medo. Também não me faz bem. Temeridade, essa ousadia descontrolada não me faz bem. Medo não me faz bem. O que me faz bem? Caminho do meio, coragem. Ele examina, por exemplo, a liberdade. Liberdade é virtude, é caminho do meio. E se eu exagerar na liberdade? Eu caio na libertinagem, no desregramento. A minha vida passa a não ter valor, porque eu já não presto mais atenção em disciplina, eu passo todos os limites, eu me ponho em risco. E se eu tenho pouca liberdade, também não é bom, porque eu caio na escravidão. Eu não vou poder experimentar, crescer, aprender por mim mesma. Então, jovem, liberdade é caminho do meio. Do mesmo jeito que você não quer ser escravo, porque isso tiraria sua liberdade, cuidado. Porque se de um lado faz mal a escravidão, do outro lado esse excesso de liberdade, esse desregramento, essa libertinagem faz tão mal quanto a escravidão. Então, ele convida para que a gente pense a respeito do que faz sentido para a juventude. Por exemplo, ficar no celular. Qual é o caminho do meio? Eu me isolar do celular, eu me isolo hoje da sociedade, porque ela está virtual, principalmente em tempos de pandemia. Então, não é por aí. Mas eu ficar no celular o tempo todo, sem eu direcionar a quantidade, sem eu escolher com consciência, é tão ruim quanto viver alienado, porque é um tipo de alienação. Eu posso ser alienado porque eu não tenho o celular e não sei o que está acontecendo, como eu posso ser alienado porque eu só vivo no meu celular e não sei o que está acontecendo fora dele. Estudar. Qual é o bom senso? Eu ficar 24 horas por dia, 24 não dá, mas 18 horas por dia estudando, será que precisa? Será que é assim que isso que vai me formar enquanto profissional futuro? Mas também eu não estudar nada e colar na prova e fingir que eu estou prestando atenção? Tá vendo? Caminho do meio, jovem. O que mais? Conversar com a família. Entre ficar grudado na família, dependente da família, tudo precisando da família, como se eu fosse uma criança de 3 anos, não. Mas também você já não é um ET para viver fora do mundo da família. Então, cadê o bom senso, o meio termo? Cadê a sua participação nas conversas da família, nos almoços, nos jantares? Cadê o seu momento de diálogo com os pais? Então, Aristóteles te convida, pensa sempre no caminho do meio. Jogar videogame, mais uma vez, bom, se distraia, não é para ficar só estudando e preocupado. Mas também não fazer isso e ficar o dia inteiro jogando joguinho, como a gente costuma dizer. Então, fica esse convite para os jovens. Aliás, ficam esses 2 convites. Pais, professores, aprofunde-se um pouquinho mais a respeito do que é juventude, do que é adolescente, do que é adolescência, de como ela funciona, de como é esse cérebro. Esteja mais presente, oriente mais, cobre menos. E jovens, aprenda sobre você mesmo, vai saber como seu cérebro funciona. Seja um pouco mais aberto às orientações, você não está pronto. Não se arrisque tanto. Siga esses conselhos de Aristóteles, ande mais no caminho do meio, pondere mais, passe por filtros as escolhas que você vai fazer, é a sua vida, é o seu futuro que está em jogo.